A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Bom dia, me chamo Ingrid Ventura e junto com Andréia Aquiles e Bruno Amaral, nós vamos fazer a apresentação do nosso artigo. A velhice e sua relação com o sentido da vida, quando a morte é iminente. Um paralelo entre psicanálise e a logoterapia. Envelhecer é um processo natural da vida, assim como morrer, mas parece que não estamos preparados para esse evento. Nessa apresentação, nós vamos dividir nossas falas em 3 partes. O primeiro motivo ao escolhermos a velhice e a relação com o sentido da vida quando a morte é iminente. O segundo, nós vamos falar sobre a experiência que tivemos nesse assunto. E por último, nós vamos chegar aos resultados e contar o que encontramos com a conclusão que a gente chegou. Vamos lá? Bom, tudo começou com uma angústia minha com o tema da minha monografia da primeira graduação, que foi um tema que eu não curti muito fazer. Por isso, quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei também a anotar ideias que poderiam virar o meu TCC. Quando nós chegamos na disciplina de Projeto 1, eu dividi com a professora Thalita um dos temas que me chamaram a atenção, o sentido da vida na velhice. A ideia de pensar sobre esse assunto surgiu porque a minha mãe trabalha com idosos na igreja e eu ajudo ela. E entre os mais de 100 idosos que nós temos no nosso grupo, um especial me chamava muito a atenção, o seu Domingos. Na época ele tinha 103 anos, nenhuma comorbidade, mas quando ele chegou em 100 anos ele quebrou o fêmur e nunca mais andou. Eu sempre pensava, como será que é para ele viver só hoje, sem plano, sem projeto para o futuro? Que sentido ele deve ver na própria vida? Então a professora Thalita e o meu grupo abraçaram a ideia, em especial o Bruno, que veio a ser um grande parceiro, porque trouxe a logoterapia para se contrapor à psicanálise que eu já estava estudando. O seu Domingos faleceu no ano passado, mas de alguma forma ele continua vivo, não só pelo belo legado, pela bela família que ele deixou, mas também nesse trabalho. Bom, nosso primeiro passo foi entender as nomenclaturas idoso, terceira idade e velho. E chegamos no seguinte: idoso é o termo usado nas leis e abrange todos acima de 60 anos de idade. Terceira idade foi um termo cunhado por um gerontologista francês na década de 1980 e traz uma conotação mais suave dentro da nossa sociedade, onde o belo está ligado à juventude. Já a nomenclatura velho, que antes remetia à sabedoria, se tornou sinônimo de sujeito com limitações do corpo e da mente, ou seja, um sujeito dependente. Mas o conceito de dependência é uma consequência do olhar do outro, porque mesmo se o sujeito não tem nenhuma limitação, ele é colocado na posição de rejeição simplesmente por conta da sua idade. Só que mesmo o envelhecimento sendo um processo natural, cada pessoa passa por um processo individual e subjetivo para chegar nessa etapa e pode nunca chegar num estado de dependência. Investigando essa subjetividade, nós usamos o conceito de pulsão de vida e pulsão de morte da psicanálise de Freud e o conceito da vontade de sentido da logoterapia. No que diz respeito à psicanálise, fazendo um resumo bem superficial do que nós elaboramos no artigo, as pulsões levam o sujeito a uma busca de equilíbrio, sempre com o objetivo de prazer psíquico. A pulsão de morte tenta conduzir a vida orgânica ao estado inanimado e tem como possibilidade de sintoma solidão, isolamento e embotamento, que favorecem o desinvestimento no mundo e na realidade. Em contrapartida, a função de vida tem caráter de preservação da vida, uma busca pelo prazer. Mas os dois, pulsão de vida e morte, funcionam como uma espécie de balanço em busca de equilíbrio. A pulsão de vida é uma busca constante de prazer, uma busca constante de autopreservação, e a pulsão de morte de autodestruição. Esse balanço dos dois é um processo que nunca termina enquanto existe vida no sujeito. Em paralelo aos conceitos da psicanálise, trouxemos os conceitos de vontade e sentido quanto à autotranscendência, da logoterapia. A terceira escola vienense de psicoterapia foi criada por Viktor Frankl usando o prefixo logos, que significa sentido, dando ao nome logoterapia para ser uma terapia do sentido. E quanto aos conceitos em si, da mesma forma que há uma dualidade entre as pulsões de vida e morte na psicanálise, aqui temos também uma dualidade, mas do aspecto especificamente humano, entre aquilo que o sujeito já alcançou e aquilo que deveria alcançar, ou o hiato entre quem o sujeito é e quem deveria vir a ser. E é nesse ato que há a busca por um sentido na vida. Aqui temos o conceito de autotranscendência, que se refere a um objetivo a ser alcançado fora de si. De acordo com Frankl, o homem só se torna homem
e só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa ou quando se esquece de si mesmo a serviço de uma causa ou uma pessoa. E a vontade de sentido entra aqui como o esforço do homem em encontrar essa missão, esse sentido e propósito. E essa busca por sentido se mantém viva mesmo que o sujeito esteja em sofrimento ou falta de esperança. E assim como nas pulsões de vida e morte, enquanto há vida, a busca por sentido. E então entramos no nosso último tópico, sobre a morte e como ela é encarada na velhice. Sobre a morte e o sentido da vida, fizemos no artigo uma pequena explanação sobre paradigmas que circundam o tema da morte, velhice e o sentido da vida dentro do contexto ocidental, desde a Grécia Antiga, e como isso traz sentimentos de rejeição e inutilidade para o sujeito. Então trouxemos as teorias para conversar sobre o tema e ficou evidente alguns pontos distintos de interpretação entre elas. A psicanálise traz sua contribuição na perspectiva de que o inconsciente desconhece a morte e que o sujeito psíquico sempre está envolvido no conflito do ego, que é instigado pelo id a realizar os seus desejos. Ao mesmo tempo, ele precisa admitir a realidade e as limitações, inclusive biológicas, frente ao mundo externo. Enquanto a logoterapia fala do espectro especificamente humano que permite ao homem se lançar para a busca de um sentido de vida que independe do seu contexto existencial. Dado tudo o que vimos até aqui, podemos destacar alguns pontos principais como: a nomenclatura idoso e velho parece se contrapor como se o velho estivesse mais próximo da morte que o idoso, mas isso se deve a uma tentativa de suavizar o peso da velhice nessa nossa sociedade que valoriza o belo ligado à juventude e esse ideal de beleza. Mas independente do termo utilizado, a velhice é um percurso individual. Para a psicanálise, jovem e velho são iguais, na medida que o inconsciente não entende a existência da morte em nenhuma fase da vida. Em outras palavras, parafraseando o título do livro da Ângela Mucida que nós estudamos para esse trabalho, o inconsciente não envelhece. Apesar do inconsciente não envelhecer, existe um momento biológico e individual em que o ego é obrigado a enxergar as suas fraquezas e então surge uma necessidade neurótica, já que o id nunca cede nos seus desejos, mas a realidade limita a busca da realização desses desejos. Já a logoterapia traz que o velho não tem uma existência apartada de sentido, mas pelo contrário, mesmo com lutos e limitações, o sujeito não é definido por sua condição, mas por suas decisões. Podemos dizer que para a logoterapia, todo homem é livre e responsável para se direcionar rumo a uma motivação primária de sentido pessoal, ou seja, o sentido da vida sempre existirá. E, em outras palavras, a dimensão especificamente humana permite encontrar um porquê de se viver frente a quase todo como viver. Visto esses pontos de destaque, nós concluímos que o sentido da vida tem justificativas opostas na psicanálise e na logoterapia, na medida que, na psicanálise, o sentido da vida está ligado às pulsões, que têm uma função de redução do desconforto e que impulsionam o sujeito a realizar os seus desejos e objetivos, com o intuito de satisfação e equilíbrio da energia psíquica. Enquanto a logoterapia, apesar de não negar a existência das pulsões, entende que a dinâmica das pulsões de vida e morte tem um papel secundário diante do fato antropológico fundamental da autotranscendência humana que direciona o sujeito para a realização de um sentido que transcenda a si mesmo e que se caracteriza como sua motivação primária na vida. Mas apesar dessa diferença, entendemos também que as teorias se complementam na medida em que os conceitos de pulsão da psicanálise são um fundamento indispensável à interpretação da logoterapia quanto à dimensão humana da busca de sentido, e as duas teorias entendem que esse processo independe da idade cronológica do indivíduo. Para terminar, nessa apresentação nós falamos sobre a inspiração que tivemos do Seu Domingos para estudar e entender um pouco mais sobre o sentido da vida na velhice. Começamos falando sobre a polêmica das nomenclaturas que trazem a palavra idoso como um abrandamento da palavra velho, mas que isso não muda o fato de que a velhice é um processo natural e individual na vida do ser humano. Em seguida, nós trouxemos a psicanálise com os conceitos de pulsão de vida e morte, entendendo que o sentido da vida aqui é uma busca constante de equilíbrio, onde a pulsão de vida busca a autopreservação e a pulsão de morte busca a autodestruição. Em paralelo, nós falamos de dois conceitos da logoterapia, a autotranscendência, que fala sobre o objetivo que o sujeito busca acima de suas próprias necessidades,
e a vontade de sentido, como o esforço do homem em encontrar esse propósito que vai levar ele à autotranscendência. E por fim concluímos entendendo que a psicanálise e a logoterapia se opõem na mesma medida que se aproximam, já que a psicanálise entende a dinâmica de busca de equilíbrio psíquico das pulsões e a logoterapia entende que a busca de sentido ultrapassa os desejos do sujeito rumo à autotranscendência. Mas as duas se aproximam porque não importa se o sujeito tem 10 ou 80 anos, as pulsões de vida e morte e a vontade de sentido rumo à autotranscendência sempre vão estar lá. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho e se alguém quiser trocar uma ideia sobre o assunto, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia e um ótimo resto de jornada para todos nós. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo.